o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 1. Amém? Se tivesse uma caixa d'água, eu bebi agora, porque a boca está seca, não sei porquê, né, irmão? Mas o Senhor nos dá a graça, amém? Você anseia morrer por Jesus Cristo? Isso é o que arde constantemente no seu coração? Isso queima dentro da sua alma, dia após dia. Quando você acorda, quando você reclina a tua cabeça, você anseia isso dentro de você? Sabe por quê, irmão? Nesse lugar, o Espírito Santo está me dizendo que tem um altar, e esse altar é de ouro. Esse altar é de ouro. Esse altar, ele não aceita dinheiro. Ele não aceita suborno. Ele só aceita vidas. E se a sua vida não estiver disposta a se deitar sobre esse altar, não adianta você trazer o teu dinheiro. Não adianta, irmão. E assim diz o Senhor, se tu veio nesta manhã entregar a tua vida, se esse desejo arde ardentemente dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, eis aqui o altar. Entrega-te hoje nesse altar. Amém? Irmão, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele trilhou um caminho, e foi o caminho do martírio, quando ele subiu aquele monte, que ele carregou aquela cruz, que ele levou coroa de espinhos, chicotada, açoite. Ele trilhou o caminho do martírio. E se a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração, se isso não for parte da nossa alma dia após dia, sabe por quê, irmão? O Espírito Santo está me levando a falar isso. Porque eu sinto na minha alma que vai chegar, que está próxima a dispensação do martírio. Isso está gritando. E eu ouço constantemente os meus irmãos clamando debaixo do altar. Até quando, santo, justo e verdadeiro Deus, tu não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Irmão, isso é parte da tua vida. Por isso, se você não estiver disposto a entregar a sua vida, se isso não arder constantemente no seu coração, dia após dia, como uma chama que se acende, como um fogo que vai queimando, irmão, você vai se desviar do caminho, porque o caminho é o martírio. Se você estiver vivo, tu vai ser entregue em sacrifício vivo. Se tiver que morrer, tu vai morrer, irmão. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É assim que tem que ser, senão, meu irmão, acabou o evangelho, acabou a igreja. Amém? E diz aqui no Salmo 1, diz assim, se todos acharam, diz assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera, e o que ocorre não é o que ocorre com os ímpios, diz aqui. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação do justo, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Amém, irmão? Poderia sentar, por favor? Irmão, esse Salmo 1, ele constantemente, Deus traz esse salmo no meu coração, essa
passagem, o Salmo de Davi. Segundo os historiadores, Davi, a Bíblia atribui Davi como um homem segundo o coração de Deus. Isso é Deus que traz essa palavra acerca de Davi, um homem segundo o meu coração. E ainda que Davi, com o seu pecado, o seu delito, que a Bíblia não deixa isso nas escuras, mas traz à luz da palavra, né? Davi, ele cometeu um adultério ali com Betseba. Davi, ele mandou matar Urias, né? Traiu Urias, um dos guerreiros, um dos melhores guerreiros que ele tinha. Mandou colocar Urias na frente da batalha para ser morto pela espada dos inimigos de Deus. Davi manda contar o censo, e ali morre 70 mil do povo, se eu não me engano. Enfim, isso não fica às escuras nas santas palavras, nas Escrituras, mas Deus deixa isso aparecer para que, de uma forma, nós possamos aprender, talvez com os erros de Davi, né? Davi não foi um homem perfeito, mas o seu coração agradou ao Senhor. E eu examinando aqui, lendo e meditando nessa palavra, essa noite, né, eu comecei a lembrar da nação de Israel. Por quê? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos, o Pentateuco, ele foi entregue aos judeus. O Antigo Testamento foi entregue aos judeus. Quem tinha o pergaminho era o povo de Israel. Era eles que tinham. Não eram as nações que circunvizinham, não era, né, os amalequitas, não eram os outros povos que tinham a regra de Deus, o conceito de Deus, a lei de Deus. Essa lei foi entregue aos judeus. E esse salmo, ele nos direciona a 2 caminhos. Ao caminho do justo, e ele finaliza, né, tudo quanto fizer prosperará, e o caminho do ímpio, que é o caminho da derrota, da destruição, né, o que conduz à destruição, é o caminho dos ímpios. E eu olhando, irmão, dentro dessa passagem, dentro desse texto, eu achei a nação de Israel. A nação de Israel vista aqui nesse segundo caminho, que é o caminho dos ímpios. Por quê? Porque Israel recebeu a lei de Deus, mas Israel desprezou a lei de Deus. Israel foi escolhido para levar a glória de Deus para todas as nações, para ser luz para os povos, para verdadeiramente, né, mostrar o Deus que eles serviam. Você vê depois lá na frente Israel, um povo amedrontado, com medo de um gigante chamado Golias, se escondendo, né? Um povo que já não tinha mais confiança no Deus que servia. Por quê? Israel sabia a consequência de tudo aquilo, porque Israel tinha deixado literalmente o Deus que tirou Israel do Egito, que fez aquela grandeza, aquela proeza, que manifestou o seu poder, aterrorizando o Egito. Israel foi chamado para manifestar essa glória. Mas enxergando dentro desse texto, né, diz aqui que os ímpios, eles são como um moinho que o vento bate e espalha. Você vê Israel sendo espalhado por todas as nações. Israel começa, né, antes de ser espalhado, de sofrer esse juízo, Israel começa aqui, né, abençoado com felicidade. Você não vê Israel sendo abençoado com felicidade. Se hoje você olhar para a nação de Israel, você vê um Israel totalmente perdido, que não tem nada de Deus para manifestar ao mundo. Então você vê, né, Jacó, que eu quero dizer Israel, né, não prosperou naquilo que Deus havia dado a ele como promessa, porque a promessa de Israel era que Israel fosse cabeça e não cauda, que Israel estivesse sempre por cima e não por baixo, que Israel viesse a emprestar a muitas nações e de ninguém tomar emprestado. Abençoado com felicidade é o homem que não segue
o conselho dos ímpios. E nós vimos a nação de Israel, esse povo, ele perdido de tal forma que ele começa a seguir o conselho dos ímpios. Como seguir o conselho dos ímpios? Israel começou a querer ter um rei como o das outras nações, tanto que Samuel sente isso dentro dele, porque Samuel conhecia a lei de Deus, sabia que dali por diante seria diferente, porque Deus dominando sobre a nação de Israel, os inimigos tremiam, não tinha para ninguém. Deus, o Todo-Poderoso, saía à frente e os inimigos eram destruídos nesse avançado Todo-Poderoso do nosso Deus. Israel começa a cobiçar e querer ser como as outras nações e pede um rei. Irmão, aí começou a desgraça da nação de Israel. Quando Israel começa a deixar os conceitos de Deus, quando Israel começa a seguir o caminho dos ímpios, que é o caminho das nações que não tinha Deus, era um povo, aos povos pagãos, o povo que não tinha o conceito de Deus, que não tinha dentro de si a palavra de Deus. Seguir o conselho dos ímpios, não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assentar na reunião dos zombadores. E foi tudo isso que aconteceu com a nação de Israel. Israel começa a pagar pelo esse desleixo, porque Israel tinha um chamado ministerial, mas Israel perde esse chamado. Ele perde totalmente o chamado ministerial. E aí Deus já não pode mais contar com a nação de Israel, se não trazer um juízo, porque quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Israel foi cobrado. Vem Jeremias pregando na nação de Israel, aos líderes, por 40 anos, para que eles se arrependessem, se entregassem na mão de Nabucodonosor. Deus levanta, o império da Babilônia. Israel é levado cativo por transgredir essa regra de Deus, por não andar no caminho de Deus. Depois Deus levanta o Império Medo-Persa. Israel continua sendo subjugado, vem a Grécia, pisa sobre Israel, vem Roma, Israel continua a ser massacrado, e ali no ano 70, Israel sofre mais um massacre, vem Hitler e massacra a nação de Israel. Então, eu não consigo enxergar esse primeiro plano aqui, de abençoado com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Eu não consigo enxergar isso na nação de Israel. Israel não é abençoado com felicidade. Israel se encontra no segundo plano, que diz aqui: por isso os ímpios não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Irmão, eu queria abrir aqui um parêntese, falando, trazendo essa palavra, direcionando a igreja dos nossos dias de hoje. Nós sabíamos que muitos receberam o chamado, Deus tem chamado na vida de muitos, mas deixaram o chamado escorrer pelas mãos. E ora, diga às Assembleias de Deus, como que eles se aliançaram com os ímpios, se aliançaram com a política, se venderam à maçonaria, se entregaram ao Estado. O Estado entrou dentro das Assembleias de Deus. Hoje, nas Assembleias de Deus, nós sabemos disso muito bem, temos visto isso claramente. Todo dia isso é noticiário, nós conhecemos pessoas que ainda sentam naquele lugar, ainda estão com correntes ali amarrado, presas, com espinho na cabeça e com cordas no seu corpo ali, preso aos conceitos ainda das Assembleias de Deus, uma cegueira totalmente. E nós vimos a igreja que era para levar essa glória, igreja por força de expressão, tá, irmão? Eu não considero a Assembleia de Deus como igreja, não considero as Assembleias de Deus como igreja. As Assembleias de Deus,
As outras igrejas perderam o seu chamado. Igreja, eu considero geração Jesus Cristo. É isso que eu considero igreja. Nós que temos ouvido uma palavra poderosa e essa palavra nos tem feito a cada dia apostar a vida naquilo que temos ouvido. Então, irmão, Deus te pergunta nessa manhã, qual o caminho que você tem andado? Você tem guardado a palavra que você tem recebido desse púlpito? Essa manhã é uma manhã que para você é diferente. Diferente não é, né, porque eu estou aqui, não. Longe de mim tal coisa. O líder dessa causa aqui não sou eu. E o sacerdote dessa casa também não sou eu. Mas essa manhã para você é diferente? É diferente? Você deixou a sua casa, você chegou nesse lugar com qual objetivo no seu coração? Porque, irmão, nós temos visto muitas pessoas entrar dentro da igreja e com fachada de que vai à igreja e está pensando que não vai sofrer esse duro juízo. E vai sofrer. Porque nós sabemos que Deus, dia após dia, Ele seleciona um povo e Ele nos chamou para isso nesse lugar. Porque Ele quer tirar de nós o melhor. Porque nós temos um chamado de voltar no milênio, de governar nessa terra com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos esse chamado. E isso é hoje, isso é agora. Como já foi dito pelo nosso mestre nesse lugar, ainda é tempo para todos. Jesus Cristo muito em breve vai pisar no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo muito em breve vai descer com o povo. E você vai ser esse povo, você vai fazer parte. Então, o que te traz nessa manhã dentro desse lugar, dentro dessa igreja, dentro dessa casa, onde você tem ouvido uma mensagem poderosa, onde Deus tem falado dia após dia pela boca do sacerdote desse lugar? O que hoje no teu coração, o que arde no teu coração? Quando você sai daqui desse lugar, cada mensagem que você ouve, o que te traz dentro do teu espírito, que você verdadeiramente aposta a vida nesse caminho, que não tem mais volta para você, que é tudo ou nada, que Cristo Jesus é teu Senhor, e não importa o que te aconteça? Irmão, se não for isso, é mais um Israel perdendo o seu ministério. Israel hoje não tem nada que se possa olhar e dizer, Deus passou por ali. Não tem nada, irmão. Jesus vem em Mateus 21, 19, amaldiçoa. Israel está debaixo de maldição. Porque Jesus Cristo feriu a nação de Israel. Israel era para ter o seu fruto. E Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti. E algumas versões diz, nunca mais comam fruto de ti. Ou seja, o que Israel tinha que produzir para alimentar as nações, Israel não teve na hora que Jesus veio buscar esse fruto. Por quê? Se ele veio, a nação de Israel era para ter fruto. Você tem o fruto que você tem recebido desse lugar? Você tem, irmão? O fruto que você tem recebido desse lugar? Você tem água para jorrar dentro de você, para alimentar um sedento? Você tem? Porque a hora vai chegar, irmão. A hora vai chegar. A hora vai chegar, isso é certo. E nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós temos falado, tudo aquilo que nós temos ouvido, de todo o conceito que temos recebido, de toda a palavra que Deus tem colocado dentro de nós. Irmão, a gente separa, muitas vezes a gente separa uma palavra para trazer, mas o Espírito Santo, ele nos ministra outras coisas, porque é Deus que é o dono da obra, é Ele que faz como Ele quer. É Ele que ministra, é Ele que vai trazendo as coisas que Ele quer, porque não adianta, irmão. Não adianta você confeccionar, você achar que vai ser do teu jeito, porque é do jeito que Deus quer que seja. E Deus te chamou nesse lugar. Deus te entregou uma palavra. Você não é Israel, mas você é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja que Deus separou, lavou, remiu no sangue de Cristo. Te deu a palavra
que nós temos visto poderosa, gloriosamente cumpridas nos nossos dias de hoje. Temos visto a palavra se cumprir. Nenhuma profecia tem caído por terra nesse lugar. Todas elas têm se cumprido cabalmente, todas elas. Quem quiser que crê, irmão. Quem não quiser, eu tenho que crer. Por quê? Porque eu tenho visto essa glória diante dos meus olhos. Isso não pode ser passageiro como foi com Israel. Isso não pode ser passageiro como foi com a igreja que fica para trás. Não, irmão. Nós vamos levar essa glória adiante. Nós vamos exaltar o nome de Jesus Cristo e vamos levar o nome dele adiante, diante dos tribunais, diante dos carrascos, diante dos juízes, dos promotores. Nós vamos levar essa glória adiante. Tudo aquilo que Israel deixou escorrer pelas suas mãos, tudo aquilo que as assembleias, que os batistas, que tudo aquilo que eles deixaram passar, irmão, vai se cumprir sobre nós, porque nós seremos a referência de Cristo Jesus na terra. Nós levaremos o nome de Jesus Cristo aonde eles não levaram, porque eles levaram o nome de Jesus na política, irmão. Nós vamos levar sendo martirizado, glorificando o nome dele diante dos tribunais, diante de juiz, de promotor, dos advogados. Nós vamos levar o nome do nosso Jesus. Porque, irmão, o nosso Jesus é diferente, irmão. O nosso Jesus é diferente. O nosso Jesus nos deu algo muito poderoso. Ele não nos prometeu um carro importado. Ele não nos prometeu uma casa. Ele nos prometeu que nós seríamos odiados por amor do nome dele. E seríamos levados diante dos tribunais. E na hora que abríssemos a boca, não vos preocupeis com a vez de falar. Foi isso que ele nos deixou. Para que possamos verdadeiramente ser diferente, tem que haver em nós um espírito diferente. Tem que haver em nós um espírito diferente. Um espírito que verdadeiramente anseia. Diz aqui, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Você é esse homem, você é essa mulher, e não adianta o que falar para você, você é obstinado, você tem a sua regra, você tem a palavra de Deus dentro de você. Não é desse jeito, mas para você é desse jeito e ponto final. Você aposta a vida e não adianta vir te dar conselho, porque conselho para você não serve. Você está disposto a morrer por Cristo Jesus. Jesus recebeu o conselho dos seus irmãos. Vai, mostra-te a festa. Jesus falou, não, a hora de vocês sempre é chegada. Jesus não anda no conselho dos outros. Não andamos segundo o conselho dos ímpios. Andamos no conselho do nosso Deus, do nosso Senhor, daquele que verdadeiramente nos chamou, e a sua palavra tem estado dia após dia, ardendo no nosso coração. É nisso que andamos, irmão, esperando a hora de sermos entregues, meditando nessa palavra, crendo que verdadeiramente os céus vai se abrir, que os céus não é o limite, que encontraremos um Deus que não é fábulas, um Deus que é vivo, que é real, que é verdadeiro, um Deus que se move no meio do fogo, um Deus que faz a sarça arder em chama, um Deus que vem no meio das rochas, no meio do vento, da tempestade, um Deus que não se prende, não se limita, um Deus que não está preso em uma caixa, um Deus que não pode se conter em forma, que escolhe os que não são para confundir os que são, e as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar as que são. Olha para você, irmão. Olha para nós. Ninguém daria nada por nós. Ele nos deu. Ele apostou o seu sangue. Ele nos deu a sua palavra. Ele disse, Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, senão o filho da perdição. Olha o que repousa sobre você, o Espírito da graça. Olha as algemas te apertando, irmão. Olha o caminho que você está trilhando. Olha no teu corpo a chibatada. Olha a zombaria dos teus irmãos, dizendo, ah lá, não está vendo como não era? E Deus está falando, é assim que eu quero. É assim que eu quero. É assim que eu quero. Quando o nosso mestre foi levado por 18 dias e ficou numa cadeia, num cárcere, muitos disseram,
Tá vendo? Bem feito. Muitos cães latiram nessa porta. E Deus dizendo, é assim que eu quero, para glorificar o meu nome e saber que eu sou o Senhor. E olha como não valeu a pena. Olha os passos que esse ministério não tem dado. Olha a glória que temos recebido. Por causa de uma cadeia, o nosso nome de geração Jesus Cristo tem queimado de sobre toda a terra nos 4 cantos. E tem sido uma glória, irmão. Tem sido uma glória enquanto outros correram da briga. Nós fomos à frente. O nosso mestre foi à frente. Encarou algemas. Encarou 18 dias de cadeia. Isso arde dentro de nós, irmão. Isso arde dentro de nós. Ou no nosso espírito está contando os dias de amanhã para sermos prósperos. Israel foi próspero, irmão. Está lá, ó, em porta-flores para o mundo todo, o melhor exército de guerra. Ué, cadê o exército de Deus? Cadê aquele povo? Você está vendo aquela placa que está colada ali? Foi aquilo que Deus deu para a nação de Israel. Israel só sabia pegar no cabo da foice, só sabia capinar, plantar, colher cebolas e melões. Olha a placa que Deus nos deu. Olha a palavra ali. Olha que glória que nós temos recebido. Essa palavra passou para nós, irmão. Porque Deus encontrou um povo com que Ele possa contar e dar essa palavra, irmão. Para que verdadeiramente os inimigos tremam quando nós saímos da batalha, quando nós saímos à frente da batalha. Foi citado aqui o Salmo 20, no versículo 7, uns confia em carro, outros em cavalo, irmão. É isso que vai arder dentro de nós, irmão. Não vai haver tempo, não vai haver inimigo que nos possa fazer parar, não vai haver adversário que nos possa derrotar. Não somos Israel! O Golias que se levantar, ele vai ter que cair, vai ter que sair da nossa frente. Ora, digo, os delegados e os promotores, cadê eles? Cadê os terreiros de macumba que se levantaram? Cadê eles, irmão? Ninguém quer papo com esse ministério. A mídia não quer papo, a Rede Globo não quer papo, ninguém quer papo com esse ministério. Ninguém quer conversa, ninguém. Porque sabe que o que temos recebido, não trocamos por nada, não tem suborno conosco. Você pode exaltar a Deus, irmão, pelo que você tem recebido, pela grandeza que Deus tem te dado, pelo aquilo que você tem recebido do teu Senhor, por intermédio deste púlpito dourado, por este altar de ouro. Você é o próximo, irmão. Nossas vidas vai ter que deitar sobre esse altar, diz o Senhor. Vamos ter que deitar sobre esse altar, irmão. Eu estou pregando, eu estou vendo esse altar aqui, ele não sai, ele está aqui, ó. Nós vamos ter que deitar sobre esse altar, porque esse é o chamado. Porque esse é o chamado. Ele morreu por todos, logo todos morreram por ele. Ele nos chamou para isso, irmão. Então não vamos fazer como Israel. E diz aqui, no 2, ao contrário, sua plena satisfação estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, a gente não tem nada a ver com constituição, com lei de homens. Quem inventou esse problema é deles, não é nosso. Por isso que nós carregamos dentro de nós a lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As suas palavras ardem a cada dia dentro do nosso coração. E cada vez que nós vamos para as Escrituras, que nós meditamos, que nós buscamos dentro da palavra, olha o que Deus nos tem dado, irmão. Quanta glória, quanta revelação, quanta grandeza de Deus temos aprendido nesse lugar. Quanto Deus nos tem falado e nos tem chamado à corrente das águas. E diz aqui, será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhagens não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Vai prosperar, irmão. As pessoas querem, muitas pessoas iludidas, né? Não estou falando dentro de igreja, irmão, eu quero falar, mas o Espírito Santo, eu me incomodo, irmão, quando eu falo igreja, porque eu não considero mais como igreja. Pessoas que entram nesses templos de Satanás, agora ficou bem falado, nesses templos de Satanás, o Espírito Santo, ele se alegrou agora, os templos de Satanás, as sinagogas do diabo,
quando pessoas entram cegamente buscando prosperar segundo o desejo da sua própria alma, na cobiça de conquistar, do ter, irmão, isso é do diabo. Vamos prosperar segundo a lei do nosso Deus, vendo os inimigos caírem por terra, vendo os adversários ser abatidos, vendo o Espírito Santo falar pela nossa boca, vendo Deus ministrar poderosamente sobre a nossa alma, Ele nos levar para verdadeiramente glorificar o seu nome. Isso nós vamos prosperar. Isso nós vamos prosperar quando estivermos dispostos, quando isso ansiar dentro de nós, quando ansiarmos por isso, e não pelas riquezas do mundo. Porque a Bíblia já diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E este salmo define a destruição dos ímpios pela ação do justo, pela vida do justo. Irmão, você vai condenar muita gente. Nós vamos condenar muita gente. Nós vamos condenar muitos. Muitos, irmão, muitos. Nós vamos condenar muitos daqueles que se dizem cristão quando chegar naquele grande dia do Senhor. Que eles olhar para nós e ver nós do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O semblante deles vão desfalecer, irmão. Vai ser tenebroso, vai ser um grande dia terrível. E eles serão condenados junto com os ímpios, porque desprezaram os conceitos de Deus, desprezaram a lei de Deus, desprezaram toda a obra, toda a glória que Deus manifestou através de Cristo Jesus, desprezou o chamado como Israel desprezou. Israel desprezou o chamado. A igreja que vai ficando para trás perdeu o seu chamado. É a mulher com as vestes rotas, é a mulher que está envelhecida, é a mulher que está com as suas sandálias gastas. No deserto as sandálias não se gastaram. No projeto de Deus a veste não fica envelhecida. Nós vamos voltar no milênio em glória, e muitos serão condenados pelo grande e terrível dia do Senhor. Vão ficar para ser tragado, vão ficar para ser massacrado, vão ficar para ser pisado, vão ficar para ser humilhado, irmão. Não pensa eles que vão passar despercebido, porque nada vai ficar oculto diante dos olhos daquele que tudo vê. Não vai ficar. O Deus que nós apregoamos neste lugar, Ele é vivo, irmão. Ele é verdadeiro, Ele é absoluto, Ele é monarco, Ele é soberano, Ele é implacável, Ele é imbatível, e Ele prometeu trazer um juízo, e Ele vai voltar. E o juízo dele começa aqui. Ele vai sacudir essa casa aqui, irmão. Jesus vai fazer uma seleção violenta nesse lugar. Vai fazer uma seleção violenta, mas muito violenta. Muito violenta. Muito violenta. Como uma bacia e trigo é jogado para o alto, assim diz o Senhor. Ele vai chacoalhar, irmão. Vai chacoalhar, vai chacoalhar, vai chacoalhar. Vai tirar o seu melhor. O seu melhor vai ter que ser extraído. Vai ser o melhor, porque Ele quer contar com um povo forte, um povo instruído, um povo valente, um povo que verdadeiramente acampa sobre si o sacerdócio de Jesus Cristo. Para isso que Ele nos chamou. Amém, irmão? Você crê nisso? Você crê nessa verdade? A pregação ainda não acabou, o Espírito Santo quer falar. E Ele vai falar. Você crê nessa verdade, irmão, que Deus está ministrando na tua vida, que você tem recebido nesse lugar? Você crê nessa verdade? Você aposta a vida mesmo? Você aposta a vida? Se Golias se levantar hoje, tu desce no campo de batalha, com 3 pedras na funda, você desce contra Golias? Está todo mundo parado, irmão, está todo mundo na nostalgia, está todo mundo com medo, está todo mundo assombrado. Você desce no vale, só você sozinho? Está aqui, irmão. Esse homem condenado pelo seu pecado, mas chamado por Deus, homem segundo o coração de Deus, desceu sozinho no vale. Você está preparado para encarar as nações? Davi está simbolizando o próprio Cristo no dia do juízo, que vai derrubar as nações quando pisar no Monte das Oliveiras.
Golias está representando todas as nações, todo o sistema ímpio, profanado e corrompido da terra. Você desce no vale, você e teu Deus. Você tem fé para isso, isso está dentro de você. Enquanto está todo mundo querendo armadura, todo mundo querendo armas dos homens, todo mundo saindo por aí, querendo confeccionar com o seu melhor material a sua arma, você recebeu de Deus a tua espada. É com essa espada que tu vai derrotar o teu adversário. É com essa fé que alguns chamam de menino, que você vai derrubar o teu adversário no campo de batalha. Vai nessa tua força, Davi. Desce ao campo de batalha e o teu Deus é contigo. Você crê nisso, irmão? Ou todo dia Israel vai ficar recebendo ameaça? Todo dia Israel vai ficar recebendo ameaça? É tudo ou nada, irmão. Teus irmãos vão te condenar, vão dizer que você está indo lá só de intrusão, que nem fé você tem, que você não tem nem tamanho você tem para estar ali. Mas o que você carrega dentro de você? Eu não vejo, irmão, quem vê é Deus. Não é eu que posso dizer o que você carrega, é você e teu Deus. E na hora da peleja, e na hora que se tornar rei da batalha, aí que Deus te honra. É aí que Deus te honra, irmão. Golias vai ter que cair, porque Jesus Cristo está gerando nesse lugar meninos por fora, mas por dentro com fé para derrubar gigantes. Meninos como discípulos, mas que desce ao campo de batalha, ao vale de Refidim, e vê os adversários caírem. E com a espada do Todo-Poderoso é que você vai triunfar. Com aquilo que você tem recebido deste altar, deste púlpito, que não é corrompido, profanado, não é um púlpito aliançado, tu tem recebido do melhor, porque muitas espadas caíram nesse lugar, muitas espadas foram desembainhadas, e o anjo mostrou espadas sendo entregues, armaduras sendo entregues, escudos sendo entregues. O vale está preparado, irmão. De um lado está Israel, todo mundo desfalecendo, tremendo de medo, mas vai sair um restaurador. Vai sair um que tem a fé para derrubar gigante e vai botar Golias no chão, derrotado, o sistema vai cair. O sistema vai cair, irmão. Geração Jesus Cristo está batendo no escudo do mundo, está batendo no escudo do sistema, e ele vai rachar e ele será destruído, até que a pedra cortada, sem auxílio de mão, caia sobre a estátua e destrua toda ela e se torne um grande monte. O escudo está rachando, irmão. As sandálias do gigante está desamarrando. Golias vai cair, irmão. Vai cair pela força da tua fé, pelo aquilo que tu tem recebido, pela glória que tu tem visto, pela palavra que tem sido colocada dentro de você, pelo aquilo que você tem sido a cada dia postado à vida. Ele vai cair, irmão. O Espírito Santo está soprando e está dizendo que o sistema vai cair pela mão da geração Jesus Cristo, pelo que temos recebido em cima desse púlpito, pela glória do servo do Deus vivo. Diz o Senhor nessa manhã, irmão. Diz o Senhor que te dá asas para você voar. Diz o Senhor que fortalece os teus pés e te dá força nos teus braços. Que o sistema vai cair pelaquilo que você tem recebido deste púlpito. Assim diz o Senhor nesta manhã. Que o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, seja glorificado sobre a tua vida. E assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Paz a todos. Louvado seja nosso Deus. Amém? Irmão Alessandro, começo da oração de Elias, eu vi, irmão, você recebeu uma grande capa amarela. Amém. Irmão Eude, Deus me mostrava, irmão, entrar no seu dedo esquerdo, esse dedo da aliança, um pequeno barbante, simples, mas o Senhor dizia: é assim que eu te quero, irmão.
Irmão André, enquanto você estava ministrando a palavra, eu vi, irmão, você agarrado no púlpito, acorrentado, de maneira que você andava em cima do altar e carregava o púlpito junto. No momento da oração do irmão Alessandro, eu via chegar aqui na frente, sem um auxílio de mão, um pequeno púlpito. Esse púlpito ele era transparente e ele parava aqui exatamente onde eu estou. Aleluia, pastor. Na hora que estávamos louvando, eu faria tudo de novo. Nesse exato momento, eu creio que Deus me deu uma visão do milênio. Eu vi em cima de um monte, que eu acredito ser o Monte das Oliveiras, um homem vestido de branco, e esse homem brilhava muito. E junto com ele havia um grande exército. E embaixo desse monte havia muita gente, um povo muito grande. E esse povo levantava a sua mão em júbilo, jubilando sobre aquilo que esse homem estava falando. Então, em meio aos louvores, em meio a essa visão, eu ouvi uma voz que falava comigo e dizia: esse é o caminho. Amém. No último louvor do primeiro período, quando acabou os louvores, eu tive uma visão e eu vi uma espada descendo do céu. Essa espada estava embainhada e a bainha dessa espada parecia como uma prata, como uma bainha de prata, e ela estava bem embainhada, essa espada, e na bainha dela ela tinha detalhes, era uma espada muito bonita, enfim. E ela desceu e o Senhor estava no púlpito, mas o Senhor estava com uma armadura também muito forte e uma capa, e essa capa ela voava assim longe. E eu também vi que o Senhor estava mais magro, mas não era um magro assim de debilitado, mas era um magro assim de forte, de alguém ágil, assim. E essa espada desceu até o Senhor, e quando ela chegou até o Senhor, o chão levantou e criou vários sobressaltos com degraus, e o Senhor ficou lá em cima. Então, para chegar até o Senhor, tinha vários degraus para subir, várias camadas assim. Foi levantando assim várias camadas com degraus até lá em cima, e o Senhor ficou em cima com essa espada. Amém. Na medida que o irmão André ia pregando, eu via todo o tempo uma espada embainhada nas costas dele. E eu olhei para a congregação e eu olhei para a face de alguns, e a face dessas pessoas não era mais a sua própria face, mas sim a face de bois, com chifres e tudo, bois fortes, assim, bonitos, saudáveis, sim, bois grandes. A face dessas pessoas se tornou, não era todos, mas eu vi alguns aí com face de boi. Amém. Cada vez que o irmão André falava que o sistema ia cair, eu via no céu um anjo com arco e flecha, e ele jogava várias flechas sem parar para a terra. Cada vez que o irmão André falava que o sistema ia cair, esse anjo lançava flechas ferozmente para a terra. Amém.